Mateus capítulo 18, verso 18, nós vamos orar mais aqui hoje. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Acendendo você. Porque se ele te acender e te fazer orar, tudo vai mudar na sua vida. Sabe qual é o problema nosso? A gente parou de orar. Ou quando a gente ora mecanicamente. A gente ora, pede perdão pelos pecados, agradece a Deus, e a gente pede algumas coisas que são necessidades nossas, mas a gente não ora mais. A gente não gasta tempo. Porque alguns não sabem como orar. Outros porque perderam a expectativa da presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que você ora? Você não ora para pedir perdão pelos seus pecados, Jesus estava lá quando você estava pecando. Você não ora para agradecer, Deus sabe o seu coração. Você não ora para pedir, Deus sabe das suas necessidades. Então por que você ora? Você ora para encontrar o Senhor Jesus. Porque na presença do Senhor Jesus, aí sim há arrependimento, aí sim há gratidão, aí sim há, pelos motivos certos, a Bíblia diz no livro de Tiago, orais e não recebeis, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para os seus próprios desejos. Sabe, tem coisas que nós precisamos pedir a Deus para que aconteça na nossa vida que vai contra os nossos sonhos, os nossos planos. Então, quando nós encontramos o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Isaías estava orando no templo e um dia a glória de Deus veio, ele encontrou com o Deus dele e ele disse, ai de mim, ele não estava no protocolo, mas ele disse, ai de mim, Senhor, purifica minha boca. Não era algo que ele esperava que acontecesse, não estava no protocolo, não estava na lista de desejos dele, mas quando ele teve um encontro com a presença de Deus, ele disse, é isso que eu preciso. Você não ora para apresentar prestação de contas. Você ora para encontrar alguém. A Bíblia diz que quando Moisés orava, ele orava, e a Bíblia diz que quando ele entrava num lugar chamado a tenda do encontro. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, a Bíblia diz que Deus descia numa coluna de fumaça. E a Bíblia diz que tamanho era o temor que as pessoas iam para a porta das suas tendas ver o que estava acontecendo, porque eles sabiam que quando Moisés chegava diante de Deus, Deus também se apresentava para ele. Muitos de nós perdemos a essência porque oramos. Muitos de nós nos esquecemos, ou muitos de nós não aprendemos que a presença de Deus é que é encontrada na nossa oração. Quando nós somos tocados pela presença, então nós desejamos orar mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Pergunte ao seu irmão, você quer mais de Deus? Então comece a orar mais. E talvez você está aqui seco, dizendo, ai, eu até tento. Não. Quem tenta não consegue. Mas o que você precisa para começar não vem de você. O que você precisa para começar vem dele. E o que ele está fazendo nesses dias aqui é acendendo algo no seu coração para que você vá encontrá-lo. Porque a Bíblia vai mostrar para mim e para você, se você buscar e eu buscarmos ele, nós seremos encontrados nele. Nós seremos encontrados. A nossa real motivação de oração deveria ser, Deus, eu me prostro, eu me dobro. Porque nesse momento, os meus pés não podem fazer nada por mim. A minha ansiedade não pode fazer nada por mim, então eu me prostro para encontrar com alguém que pode fazer algo por mim. A real motivação das nossas orações deveria ser encontrar essa presença. E quando encontrarmos com essa presença, ouvir o que ele está dizendo. Eu não quero que você me responda, mas eu quero que você responda para você mesmo qual foi a última vez que você ouviu o que Deus estava falando. O que Deus falou sobre a sua família, o que Deus falou sobre o seu casamento. Qual foi a última vez que você ouviu Deus falando algo sobre você? Não, eu não estou dizendo para você a última vez que você ouviu um profeta. Eu estou dizendo para você qual foi a última vez que você ouviu o próprio Deus falando com você. Que você encontrou ele na sua caminhada. E aí você ouviu algo que as pessoas não têm como, você não tem como explicar para as pessoas. É como aquele homem que dizia, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Não tem como explicar o toque e a presença de Deus. Quando você encontra ele, você sabe porque sabe que Deus está falando com você. Qual foi a última vez?
Sabe por que desistimos de orar? Porque desistimos de encontrar. Porque chegou um momento a gente ficou longe demais. Sabe o que Deus está fazendo nesses dias? Você me conhece. Eu creio que Deus virou uma chave nessa casa. Eu acredito nisso. Mas você me conhece. Eu sou o pastor que senta para ensinar. E nesses últimos dias Deus não tem deixado eu fazer isso. É uma briga com Deus. Eu confesso para você, eu tenho brigado com Deus. Deus, o texto está aqui. Deus, não é isso. Porque se a presença de Deus não for conosco para a nossa casa, não adianta eu ensinar para o seu cérebro e não descer para o seu coração. O que Deus quer fazer é ativar o seu coração para que quando a palavra for ministrada no seu conhecimento, haja fogo, haja desejo, haja paixão para querer aquilo, viver, praticar aquilo. A Bíblia diz, em Mateus 18, eu digo a verdade, que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo, se 2 ou 3 concordarem na terra sobre um assunto a qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Amém? Glória a Deus pelo amém. Deus está dizendo, Jesus dizendo, ei, se vocês concordarem sobre qualquer coisa, se vocês desligarem, e a palavra desligar aqui não é a palavra on-off que a gente tem nos aparelhos, é concordar. Se vocês concordarem com o que o céu está dizendo, então vai acontecer na terra. Diga para o irmão, aí perto de você, diga para ele, olha, o céu está falando algo sobre você. Você pode dizer para quem está atrás de você, ao seu lado direito, esquerdo, o céu está falando algo sobre você. O céu tem uma palavra sobre você. O céu tem um projeto para você. O céu, quando Deus decidiu te colocar aqui, Ele te mandou com um projeto. O céu está falando sobre o projeto de Deus para você. E quando nós concordamos com esse projeto começa a acontecer. A pergunta é, qual o projeto então, pastor? É claro que você não vai saber se você não tem um encontro com alguém do céu. Não tem como saber, não tem como concordar se você não sabe porque você não teve um encontro com alguém do céu. A Bíblia diz que quando Jesus orava, milagres aconteciam. Milagres aconteciam. Água era transformada em vinho. Paralíticos andavam, cegos enxergavam, coxos andavam. Tudo, a Bíblia diz em João 21, que o que foi escrito sobre ele é apenas uma parte. Se tudo o que ele fez fosse escrito, não caberia em todos os livros da terra. É isso que João diz na sua carta. Jesus fez muitos mais milagres do que está registrado, porque João diz que não caberia. Mas uma coisa é certa, quando esse homem orava, algo acontecia. E eu vou dizer homem, mesmo ele sendo homem em Deus. E aí eu podia fazer um discurso teológico, mas Jesus era 100% homem, debaixo da unção do Espírito Santo quando estava na terra. Por isso ele diz, vocês farão obras maiores do que eu fiz. A Bíblia diz que quando Moisés orava, a Bíblia diz que quando Moisés orava, milagres aconteciam. Aquele homem, debaixo de um espírito de oração, fez 2 coisas improváveis, absurdas. 3 coisas absurdas. A Bíblia diz que debaixo de um espírito de oração, aquele homem botou o cajado dele na água e o mar dividiu no meio. Está até hoje as pessoas pesquisando no fundo do mar vermelho, as carruagens que estão lá, porque o exército egípcio morreu, está lá. A Bíblia diz que aquele homem um dia orou e ele bateu numa pedra e saiu água de uma pedra. A Bíblia diz que um dia esse homem orou e a terra abriu para engolir homens. A Bíblia diz de um homem que diante de uma batalha orou. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o sol parou. O sol parou. Ele estava em batalha e ele disse, nós não podemos dar a chance do nosso inimigo fugir. Deus, para o sol, e o sol parou. Por horas o sol parou.
A Bíblia diz que um dia um homem, contra 450 profetas que se cortavam, fez uma oração simples. Se tu és o Deus de Israel, faz fogo do céu descer. Sabe o que aconteceu? O fogo do céu desceu e consumiu o sacrifício que aquele homem colocou. Sabe o que esses homens entenderam que a gente ainda não entendeu? É que oração é a resposta de Deus que já aconteceu no céu se manifestar na terra. Quando nós oramos e concordamos, aquilo que o céu está dizendo começa a acontecer na terra. Eles entenderam que o céu responde à terra. Você pode dizer isso, o céu responde à terra. O céu responde à terra. E talvez você está aqui hoje dizendo, meu Deus, eu tenho orado por 20 anos, por 30 anos, pela mesma coisa. E parece que nada acontece na minha vida. Talvez o feeling que você perdeu seja, você se esqueceu que quem pode resolver o seu problema não é a terra. Quem pode resolver o seu problema é o céu. O céu pode responder. E quando o céu responde, ninguém pode parar o que o céu está dizendo. Por isso Jesus diz, se vocês concordarem. E ele diz uma coisa interessante, não precisa de muita gente. Não precisa de muita gente. Se 2 ou 3 concordarem, o meu Pai fará. Sabe o que Deus está querendo mostrar? Não precisa de muito. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele. E para ele, se for só nós dois em oração essa noite. Fala com ele, se tivesse só nós dois aqui hoje, só nós dois, ao céu já nos responderia. Não, vamos lá. Olha para quem está do outro lado e seja mais eufórico. Diga para ele, se fosse só nós dois aqui hoje, o céu já nos responderia. Você acredita nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? O céu responde à terra. O céu responde à terra. Porque há algo sendo falado no trono de Deus agora. Há algo sendo falado no trono de Deus. Há algo sendo falado por Deus sobre você agora. E nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Não é sobre os profetas, eu amo os profetas. Mas é sobre o que o Pai está falando sobre você. O Pai está falando algo sobre você. Talvez o Pai está dizendo, ei filho, não desista. Essa dor que você está carregando agora é o meu deserto sobre você. Logo, logo vai passar. Talvez o Pai está dizendo, ei, não fique eufórico, as bênçãos estão correndo e te alcançando. Fique de pé. Não cuide da bênção, cuide de ficar de pé. Outros estão aqui lutando para ser abençoados e talvez Deus está dizendo, ei, calma. A sua estação ainda não chegou. Continua plantando, continua regando, porque vai chegar. O céu está falando. E nós estamos preocupados em mostrar os resultados. E Deus está preocupado com o processo. Deus está falando algo. Se nós não ouvimos o que o céu está falando, nós vamos desanimar. Nós vamos nos cansar. Nós vamos parar de orar. E sabe por que muitos de nós paramos de orar? Por causa disso. Porque nós desistimos de ouvir o que o céu estava falando. Lucas capítulo 5. Eu queria que você abrisse comigo. É interessante. Não deu nem 20 minutos, eu já estou indo para o final. E olha que eu sou pastor que não gosta de acabar culto no horário, mas também não vai acabar no horário, já são 8 horas. Vamos seguir. Lucas capítulo 5, verso 4. Eu achei que eu estava adiantado. Vai acabar quando terminar. Amém? Se o fogo descer aqui hoje, ele vai descer, você vai embora quando acabar. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, já era para ter tido um slide aqui em esses últimos cultos e eu quero já pedir os meninos da mídia para fazer. Não é mal educado da sua parte se você precisar ir embora, tá bom? Amém? Não é mal educado da sua parte, nesse momento que nós estamos vivendo, se a gente começar a cantar e o céu começar a abrir, o Espírito Santo começar a manifestar e tocar a vida das pessoas, não é falta de educação se você tem um compromisso e precisa ir embora. A gente não vai se sentir ofendido, amém?
Mas eu quero pedir licença para vocês em permitir que o Espírito Santo faça até a hora que ele quiser fazer. Amém? Se ele quiser fazer mais, ele vai fazer e eu vou dar liberdade. Pastor, eu não posso. O culto tem que acabar. Irmão, fique em paz. Tá tudo bem, as crianças vão ser liberadas, os pais. Sabe, eu acredito nisso, que o Espírito Santo vai descer sobre as crianças também. E elas vão ser tocadas. Muitas das experiências que eu tive foi vendo as coisas acontecendo. A gente era criança, adolescente, meu pai, minha mãe, a gente ia pro culto 6:30 da tarde. E naquela época não tinha salinha de criança, a gente ia pro culto e a gente éramos 6. Era meu pai, minha mãe e mais 4 filhos. Meu pai falava, olha, não pode beber água, não é pro banheiro, pra ficar quieto aqui, participando do culto. E eu me lembro de cultos acabando meia-noite, 1h da manhã. E aí ninguém queria ir embora. Isso vai voltar a acontecer. Isso vai voltar a acontecer. Não porque a gente está preocupado com o horário, é porque a gente não está preocupado com ele. Então o Espírito Santo vai poder fazer. Mas eu quero te deixar livre como pastor, eu não vou me sentir ofendido, eu não vou me sentir contrariado de forma alguma, mas se você quiser ir, pode ir, mas eu não quero impedir o Espírito Santo de continuar fazendo. Vocês entendem o que eu estou dizendo para vocês? Eu não quero impedir o que ele quer fazer. Às vezes a gente fica aqui afobado, dizendo, o culto tem que acabar, está no horário. Eu não quero impedir, deixa ele acontecer. Amém? A gente só tem um culto coletivo durante a semana, deixa acontecer. Amém? Lucas capítulo 5, verso 4 diz, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem a rede para a pesca. E mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra, em outras traduções, porque és tu quem está dizendo isso. Em outras traduções, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Jesus era só um carpinteiro. Jesus era só um carpinteiro, era ou não era? Era um carpinteiro. Jesus entendia de pescaria? Jesus entendia de pescaria? Ele era carpinteiro, profissão de carpinteiro. Agora, de quem era o barco que Jesus estava mandando jogar a rede? De quem era o barco? De quem era o barco? De Pedro. Quem era o pescador da história? Era Jesus ou era Pedro? Quem trabalhou a noite inteira? Quem entendia de pescaria? Mas agora vem um carpinteiro e diz, olha, joga a rede. Ô Jesus, olha, se fosse para falar de marcenaria, de móvel, eu até te ouvia. Afinal de contas, né, o seu pai era carpinteiro e tá tudo bem, eu vou te ouvir. Agora, eu já pesquei a noite inteira. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu já fiz. O senhor está mandando eu lançar a rede agora? De dia? Depois de pescar a noite inteira? E talvez essa seja a grande diferença entre as pessoas que são chamadas de discípulos de Jesus e pessoas que são pessoas normais. Porque a Bíblia diz que Pedro faz uma única afirmação. Ele diz, eu já pesquei a noite inteira, porém, sob a tua palavra. Jesus, eu já orei pelo meu casamento. Eu estou cansado de orar pelo meu marido. Mas agora, sob a tua palavra. Pastor, eu estou orando por essa doença. E eu já pedi a Deus para Deus me curar. Mas agora, Jesus, sob a tua palavra, eu vou começar a orar. Você consegue entender a diferença? Uma coisa é você orar. E outra coisa é você orar sob a palavra de alguém. A Bíblia mesmo se explica, então ela diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, nós, porém, confiamos no Senhor dos Exércitos. Se nós confiamos no Senhor dos Exércitos, o que foi que Deus disse a respeito do seu casamento? Se você confia no Senhor dos Exércitos, o que o Senhor disse sobre os seus negócios? Se você confia no Senhor dos Exércitos, o que o Deus disse a respeito da tua saúde? Porque muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que as pessoas estão dizendo ou que as circunstâncias estão dizendo, que nós nos esquecemos de olharmos sobre aquilo que a palavra de Deus disse a respeito. Então agora Deus diz e vem, e Pedro diz e vem, ei Jesus, eu sei do que eu já tinha que ter feito e eu já fiz, porém, sob a tua palavra eu vou fazer.
Talvez você ainda não fez aquela oração de decidir acreditar naquilo que Deus disse a seu respeito. Eu sei, não é muito fácil, porque aquilo que normalmente Deus diz contraria todo o cenário. Aquilo que Deus está falando contraria todas as pessoas e todos os cenários. É como se Deus estivesse fazendo um conto de fadas no qual você não pode entrar. Você diz, Deus, o Senhor falou que eu ia ser feliz, que meu marido ia te servir. O Senhor disse que meus filhos iam te servir. O Senhor disse que ia me prosperar. O Senhor disse que me levaria para as nações. Mas está eu aqui nesse buraco. Parece que nada dá certo para mim. Eu já tentei. Eu já fiz tudo o que eu podia. E sabe o que eu sinto no meu espírito? Muitos de nós estamos assim hoje. Eu já me acostumei com a dor que eu carrego. Eu já me acostumei com o nível que eu cheguei. Eu já me acostumei com as circunstâncias que eu estou nesse momento. Não era o que eu queria, mas é onde eu estou. E talvez você lá no seu íntimo, naquele momento de oração que talvez você nem faz, mas você pensa, Deus, me tira desse lugar. Eu não queria ficar aqui. E talvez essa poderia ter sido a oração de Pedro. Naquela noite, naquela manhã. Essa poderia ter sido a oração de Pedro. Pedro, Jesus, eu já fiz tudo. Eu estou cansado. Eu pesquei a noite inteira, eu não dormi. Agora eu preciso ir para minha casa, explicar o meu fracasso para minha esposa, para os meus filhos. Eu preciso explicar que não deu certo. Eu preciso tentar ressignificar as coisas que não deram certo para mim. Mas Pedro não foi uma pessoa comum. Diga para quem está do seu lado, você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum. Aleluia? Vamos lá. Olha para o irmão, dá um sorriso para ele de profeta. Você não é. Olhar de profeta. Você não é uma pessoa comum. Não é uma pessoa comum. Porque pessoas comuns se acostumam. Pessoas comuns se deixam levar pelas circunstâncias. Pessoas comuns entendem que o cenário não favorável é o cenário confortável. É aquele cenário que eu estou e é aqui que eu vou ficar. Mas um homem que conhece a Jesus pensa diferente. Um homem que conhece a Jesus diz, Jesus, eu já fiz de tudo. Vocês podem ficar de pé? Eu disse para eles, mas se vocês quiserem ficar também, pode ficar. Jesus, eu já fiz tudo. E eu estou cansado. Mas essa noite, eu vou fazer uma oração diferente. Sob a tua palavra, eu vou declarar coisas novas sobre os meus negócios. Sob a tua palavra, eu vou declarar sobre o meu casamento. Sob a tua palavra, eu vou falar sobre o meu marido. Sob a tua palavra, eu vou falar sobre a minha esposa. Sob a tua palavra, eu vou falar sobre os meus filhos. Sob a tua palavra, eu vou falar sobre os projetos que ainda não deram certo sobre a minha vida. Sob a tua palavra. Sabe, não é sobre aquilo que eu penso. Não é sobre aquilo que o meu coração otimista pensa. Isso não é positivismo. Isso é alguém que entendeu que terra e céus passarão, mas as palavras do Senhor não passará. Então, sob essa palavra eu posso me firmar. Então, agora eu posso começar a orar diferente. Porque agora eu começo a orar sobre uma palavra. A pergunta é para você essa noite. Qual é a palavra que você vai subir nela agora? Porque Pedro subiu sobre uma palavra. Jesus disse, lança a rede do lado direito. Lança a rede do lado direito. A palavra era específica para Pedro. Lança a rede do lado direito. E Pedro disse, tem uma palavra. Eu posso olhar para a minha noite, para o meu histórico. Ou eu posso subir em cima dessa palavra e lançar essa rede. Eu não preciso dizer para você o que aconteceu. Quando Pedro lança a rede, um milagre acontece. Talvez você não entendeu.
que sem uma palavra nada vai acontecer. Mas o céu está falando algo sobre o seu respeito agora. O céu está falando algo sobre a sua família agora. O céu está falando algo sobre as suas emoções. O céu está falando algo sobre o seu futuro. E se você não apoiar sobre o que o céu está falando, pastor, é louco demais, é impossível. É impossível acontecer. Sim. Mas sob a tua palavra, vai acontecer. Pastor, o senhor não sabe o que está dizendo. Jesus me disse que eu ia ser um missionário, que eu ia pregar no mundo inteiro. Nem passaporte eu tenho. Você pode acreditar nisso. Mas sob a tua palavra, eu posso ficar em cima dela. E as portas começam a se abrir, coisas começam a acontecer e você não sabe o que está acontecendo, mas de repente Deus está te levando para as nações. Pastor, meu marido é um bêbado. Não quer nada com Jesus. Ele nem quer ouvir do seu nome. O que a palavra diz? Que a esposa tem o poder de trazer conversão sobre a vida do marido. Então, sob essa palavra, Jesus, não é sobre a minha oração, não é sobre o meu potencial, não é sobre o meu mérito, não é sobre nada. É sobre a tua palavra. Eu vou começar a orar pelo meu marido. Sobre o que você precisa orar nessa noite? Sobre qual palavra você precisa orar essa noite? Sobre qual palavra você precisa orar agora? Fecha seus olhos. Zacarias capítulo 4, verso 1, eu quero ler para a gente orar. Pode subir se vocês quiserem. Depois, o anjo que falava comigo tornou a me despertar. Como quem desperta alguém do sono, e me perguntou: Zacarias, o que você está vendo? E eu respondi: eu vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e uma à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que isso significa, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Sabe quem era Zorobabel? O líder da nação, quando eles foram para o exílio e quando eles voltaram para o exílio. 70 anos dividiu entre a ida e a volta. Então a palavra vem para Zacarias dizer para Zorobabel: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos: Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem as pedras principais nas mãos de Zorobabel. Então ele disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. A seguir perguntei ao anjo: o que significam essas 2 oliveiras, à direita e à esquerda? E perguntei o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos tubos de ouro. Ele me disse: você não sabe? Não. Ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir o soberano em toda a terra. Zacarias é levantado na nação. 70 anos depois, quando o povo está voltando do exílio, 70 anos eles ficaram longe. Então Deus dá uma visão para eles sobre Zorobabel. Um homem cansado, um homem exilado, um líder que estava esgotado, um homem que tinha perdido seu prestígio, suas forças, tinha sido escravizado na Babilônia. E Deus diz: manda falar para Zorobabel: o tempo do cativeiro sobre você acabou, Zorobabel. O tempo de cativeiro acabou. Eu libero uma palavra sobre você, Zorobabel. Você vai terminar o que você começou. Porque não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito você vai terminar o que você começou. Sob a tua palavra, Zorobabel terminou o tempo que ele começou.
Sabe o que Deus quer dizer para você aqui essa noite, para a gente começar a orar? Sobre a palavra que Ele já liberou sobre você. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, você vai terminar o que Ele começou na sua vida. O Deus que começou é o Deus que vai te fazer chegar no final. A obra que Deus começou é a obra que vai chegar até o final. Aquilo que Ele disse no início é o que vai acontecer no final de todas as coisas. E se você ainda não entendeu isso, Deus hoje começa a te libertar dos cativeiros que prendem a sua mente de não viver isso. Eu disse aqui semana passada, nós precisamos antecipar vitórias. Antecipação. Antecipação. Hoje eu quero te ensinar uma outra coisa. A nossa antecipação é sobre a palavra. Existe uma palavra de Deus sobre você, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então eu quero que você levante sua mão.